Mas no Corinthians, quem que você vai vender hoje? Já estou esperando alguma coisa assim. Boa tarde, Razan, quem nos acompanha de primeira. Você viu que o Murilo, o negócio pegou, né? Quando eu venho com a informação que pode vender, amigos, não demora muito tempo, o camarada está indo embora. Agora, em relação ao Moscardo, que é a informação que eu vou trazer para o torcedor corintiano, para quem nos acompanha aqui no de primeira, não é venda, né? O Moscardo renovou seu contrato com o Corinthians no mês passado e ganhou uma valorização aí absurda. Eu falo absurda até no bom sentido, porque realmente o menino merece, é um dos destaques do Corinthians, super titular, joga muita bola, e eu mesmo considero um craque da posição. Ele recebia 5 mil, né, reais por mês, né, Razão? Porque jogava no Sub-17 do Corinthians, é claro que já tinha também as partidas aí no Sub-20, é um atleta de 17 anos, e agora ingressou na equipe principal, né? Repito, né? É super titular do time do Vanderlei Luxemburgo e passou a receber 345 mil por mês, né? Então é um aumento, ele passa a receber 69 vezes a mais, né, do que o antigo salário, uma baita valorização aí do Gabriel Moscarda, 6.900% a mais, o Razan, de aumento salarial que ganhou o garoto. E outra coisa importante, tá? É uma informação que é exclusiva nossa aqui, além, né, do salário, claro, é que o Corinthians cedeu 20%, tá, Razan, na renovação de contrato com o Moscardo. O Corinthians detinha 100% dos direitos econômicos do jogador, agora tem 80%, porque cedeu 20% ao Moscardo nessa renovação para ficar com o jogador que o Corinthians resolveu sentar e estender o contrato dele, até porque, repito, virou titular absoluto aí do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Razan. Para complementar a sua informação, então, agora, Samir, que é importante estar aqui pontuada na coluna do Samir Carvalho no All Sport, Corinthians dá 20% dos direitos econômicos e aumento para o Moscardo, um aumento significativo, como ele acabou de explicar. O Bruno Andrade tem informações, e a gente continua contigo na sequência, sobre o Moscardo, de que o Corinthians tem intenção de fazer uma grana pesada quando for ocorrer uma venda desse jogador. Então conta pra gente tudo, Bruno Andrade, a gente continua com o Samir ao vivo aqui no De Primeira. Fala, Andrade. O Corinthians tem trabalhado já nos bastidores para encaminhar o quanto antes a venda de mais uma jovem promessa, mais um jovem formado no próprio clube, Moscardo, de apenas 17 anos, volante que tem feito brilhar os olhos não só do futebol brasileiro, mas especialmente do futebol europeu. O Corinthians, juntamente com os seus representantes, tem desenhado aquilo que pode ser, pelo menos essa é a ideia do Corinthians, a maior venda da história do clube, passando a casa dos 20 milhões de euros. Lembrando que a venda mais cara da história do Corinthians foi o Pedrinho, meio atacante que deixou o Corinthians e foi para o Benfica a troco de 20 milhões de euros em 2020. A ideia do Corinthians e também dos representantes do Moscardo é que esse valor seja ultrapassado entre fixos e variáveis, mas ultrapassar 20 milhões de euros. Já há fortes interessados do futebol inglês, pelo menos 2 grandes clubes da Inglaterra buscam a contratação desde já do Moscardo, tem apenas 17 anos, completa 18 em setembro, por isso não é garantido uma venda agora, talvez o Corinthians encaminhe agora para depois vender no fim do ano, ou quem sabe deixar meio engatilhado para vender de fato somente no fim do ano, mas é basicamente isso. Nos últimos dias, para não dizer nas últimas semanas, vários foram os empresários que procuraram os representantes do Moscardo em busca de uma parceria com propostas, interessados da Europa. No fundo e no fim, os representantes do Moscardo fecharam uma parceria com o Juliano Bertolucci, empresário que tem muito acesso dentro do futebol inglês, trabalham em conjunto já, então é isso, os representantes do Moscardo, Juliano Bertolucci e o Corinthians têm mexido nos bastidores porque o Moscardo vem a ser, repito, a maior venda da história do Corinthians, mais de 20 milhões de euros. E lembrando, o Corinthians aí que nos últimos dias vendeu vários jogadores da formação, da base, entre eles o Pedro e mais recentemente agora falta a comunicação oficial, mas o Murilo a caminho do Nottingham Forest. Informação importante do Andrade, Samir, porque você acabou de noticiar que na renovação o Corinthians cede 20%. Se ali no futuro chegar uma proposta gigantesca e ele talvez virar até a maior venda da história do Corinthians, já afeta no futuro dele agora essa tua informação. Com certeza. A informação do Bruno Andrade, né, claro, corretíssima, né? Só que
A última vez que a gente trouxe isso, né, o Razão, foi do Pedro Pedrinho, lembra? Que o Corinthians queria fazer a maior venda, né, da história do clube e acabou vendendo por 9 milhões de euros para o Zenit. Vamos aguardar para ver se o Corinthians realmente consegue, enfim, bater essa meta aí, né, de maior venda da história, que hoje é do Pedrinho, o outro Pedrinho, né, que foi negociado com o Benfica, parou no Atlético Mineiro, enfim. Mas essa movimentação eu trouxe na coluna na quinta-feira, né, Razão, do Bertolucci, realmente está acontecendo. O Bertolucci se aproxima dos agentes do Moscardo, né, um dos agentes, inclusive, é irmão do ex-goleiro Doni, para tentar aí já trazer alguma coisa até o final do ano, né, porque o Moscardo tem 17 anos, não pode se transferir agora para o futebol europeu. Claro que isso aí não muda nada, né, o próprio Pedro, o Pedro Pedrinho foi negociado com o Zenit dessa forma, para ser entregue no final do ano, mas com o Moscardo, não sei se daria tempo agora, né? A janela fechando no dia 1º de setembro, para fazer uma negociação nos moldes do Pedro. Mas existe sim uma movimentação, acho muito difícil o Moscardo realmente ficar por muito tempo no Corinthians, porque joga muita bola, né? É um volante de marcação e que sabe sair jogando, é bem difícil você encontrar um atleta assim no mercado, e realmente acho que na próxima janela vão chegar muitas propostas, porque existem empresários aí trabalhando já no mercado para isso, o Razan. E o Corinthians, né, claro, tem 80% agora, como você disse, mexe realmente, tem uma alteração nisso, né? Muita gente acreditou que sempre, né, as informações que vazavam era que, poxa, o Corinthians tem 100%, era aquele troféu, já não tem mais, tá? Inclusive, conversei aqui com os agentes, né, do staff do Moscardo, que realmente confirmaram que o Moscardo agora tem 20% dos direitos econômicos, né, dos seus direitos econômicos, e então o Corinthians perde 20% nessa renovação aí com o Gabriel Moscardo. Jogador que tem se destacado demais com a camisa do Corinthians. Você pode ler esses outros detalhes na coluna do Samir Carvalho aqui no UOL Sport.